Olá, boa noite. Seu Estado, você e 3 senadores. Está no ar mais um programa Assunto de Estado, um espaço destinado ao debate de temas que interessam diretamente a você, cidadão. Os nossos convidados de hoje são os integrantes da bancada do Ceará. O tema é o desenvolvimento e a qualidade de vida no Estado. Durante 1h30, os 3 senadores cearenses vão estar em nossos estúdios em Brasília para debater e responder às perguntas dos telespectadores. Você pode encaminhar o seu comentário ou pergunta pelo telefone 0800 612211, preenchendo um formulário no site www.senado.gov.br/Alô Senado, ou ainda pelo Twitter @TVSenado. Comigo na condução do debate, o jornalista Armando Hollenberg. Boa noite aos nossos telespectadores, aos ouvintes da TV Senado e aos senadores. Esperamos que tenhamos um bom debate. Você também pode acompanhar este programa pela Rádio Senado em Brasília, Natal, Rio Branco, Fortaleza e Cuiabá. Os 3 representantes do Ceará são estreantes aqui no Senado, mas têm longa trajetória política. Eunício Oliveira, do PMDB, já foi ministro das Comunicações e por 3 vezes foi eleito deputado federal. Bem-vindo ao Assunto de Estado, senador. Boa noite, obrigado. Senador José Pimentel, do PT, também vem de 3 mandatos como deputado federal e uma passagem pelo Ministério da Previdência Social. Boa noite, senador, e bem-vindo. E o senador Inácio Arruda, do PCdoB, está na metade do primeiro mandato como senador. Já foi vereador em Fortaleza, deputado estadual e 3 vezes deputado federal. Bem-vindo ao nosso programa, senador. Boa noite, obrigado. Vamos ao debate. Vamos ao debate. O Ceará é conhecido como terra do sol e de um litoral encantador, mas também como terra das grandes secas. Antes de começarmos o debate, vamos conhecer um pouco mais do estado. O Ceará tem 8,5 milhões de habitantes espalhados por quase 150 mil quilômetros quadrados, o equivalente a 10% da área da região Nordeste. O estado se destaca pela diversidade da geografia e pela capacidade de superação do seu povo. O cearense do semiárido valoriza a água como um bem escasso, essencial para a vida. Nas últimas décadas, o Ceará vem investindo em infraestrutura. O objetivo é a geração de emprego e renda e a melhoria do índice de desenvolvimento humano. Fortaleza ganhou o status de importante portal turístico brasileiro. O poder público também aposta na industrialização e na exportação de produtos regionais. A iniciativa privada ganhou um novo impulso. O Porto do Pecém abre novas perspectivas. Mas o Ceará, assim como o Brasil, enfrenta desafios. Como promover o crescimento econômico com a urgente inclusão social das populações mais pobres? Esse é o tema do Assunto de Estado de hoje. Senadores, no imaginário nacional, o Ceará sempre foi muito identificado como o estado da seca, um dos focos da migração nordestina para o Centro-Sul, né? E até como um estado de práticas coronelistas, né? Falava-se muito dos coronéis da política. Hoje, obviamente, que essa imagem não corresponde mais à realidade. Eu vou começar perguntando aos senhores: qual é a imagem que corresponde à realidade hoje do Ceará? Começando pelo senador Eunício. Bom, a imagem que nós temos, né, do Ceará, o Brasil inteiro hoje, o Ceará se apresenta ao Brasil inteiro hoje como um estado que luta, né, que se apresenta para a sua população, para o país como um todo, como um estado que quer crescer, que tem procurado nos últimos anos se desenvolver, tem procurado levar ao homem do campo, ao homem do interior, oportunidades de trabalho, de conhecimento, de informações e de cultura, uma visão política totalmente diferente da visão política que você começou colocando aqui nas suas palavras iniciais. Senador Inácio. Então, Hollenberg, o Ceará mudou muito. Mas era correto dizer que teve o tempo dos coronéis. Os coronéis do Ceará, do Nordeste e do Brasil, que dominavam a política nossa, que fizeram a maior concentração de riqueza do mundo no Brasil. E nós, no Ceará, fomos um dos maiores concentradores de riqueza do país.
Então a riqueza estava na mão de pouca gente e era uma riqueza pequena. Hoje não. Acho que a gente tem uma mudança muito grande. O Ceará é um estado urbano, mais de 80% da população urbana, tem investido enormemente em infraestrutura, precisa fazer muita coisa, muito mais do que isso, mas tem investido, tem aproveitado a energia fabulosa do sol para também crescer. Então hoje nós somos o maior exportador de rosas do Brasil, o segundo de flores, nós exportamos frutas, somos o terceiro, talvez segundo, terceiro maior exportador de frutas do Brasil. Quer dizer, num estado que tem pouca água, nós buscamos hoje utilizar a nossa água bem cuidadosamente para que a gente possa ganhar com isso. Estamos nos formando, nos preparando. Nós tínhamos uma situação dramática na educação, ainda é dramática, não superamos tudo isso, mas hoje nós já temos ali uma ideia do governador do estado do Ceará com 120 escolas técnicas profissionais de 500 e poucas que estão nas mãos do estado do Ceará. Nós temos a expansão da escola técnica, a antiga Escola Técnica Federal, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu acabei de chegar lá de Crateús e Sobral. Então, passando por Crateús e Sobral, está lá uma luta que o Pimentel acompanhou aqui de perto para implantar o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia no município de Crateús. É uma riqueza. Tá certo? Sobral está fazendo um curso de graduação em... Você tem a irrigação por gotejamento, e lá nós estamos estudando o microgotejamento, é um passo adiante a mais do que a gente tinha antes. Então nós estamos crescendo em todos os setores. Turismo, nós alcançamos, acho que mais de 2 milhões de turistas, somos o maior destino hoje do Brasil e um dos maiores destinos do exterior, é o Ceará entrando por Fortaleza. Claro que a concentração de renda continua, mas se a gente distribuir um pouco mais, melhora razoavelmente. E mais da metade da população está ali, pertinho da cidade. Senador Pimentel. Veja, o nosso Ceará tem hoje 8 milhões e 400 mil habitantes. Portanto, algo em torno de 4,5% da população brasileira vive no Ceará. E é um povo extremamente trabalhador e estudioso. Se você analisar qualquer concurso público que se faz no Brasil, aí entre 8% a 10% das vagas são preenchidas pelos cearenses. Se você vai para o ITA, para o IME, para tantos outros cursos extremamente disputados, ali estão boa parte de cearenses. Até porque um foi criado pelo cearense, né? O nosso ITA. O ITA, Marechal Montenegro. Marechal Montenegro. E essa política de integração nacional, de dedicação, e um povo extremamente hospitaleiro e consciente das suas obrigações, dos seus deveres, e aonde chega é bem sucedido. Qualquer local, qualquer estado da nossa federação, eu diria que o nosso povo cearense é aquele que mais se integra, que mais se desloca para esses outros estados. E isso permite a que a gente tenha uma abertura muito grande para acolher os turistas, para defender nossos interesses. E esse estado tem 2% da riqueza nacional. E é isso que o Inácio e o Onício aqui estão colocando. Nós queremos crescer. Não queremos ser puxados por ninguém. Nós queremos andar com as nossas próprias pernas. E, nessa forma de fazer, o Ceará está tendo muitos investimentos e nós estamos aproveitando essas oportunidades. Senadores, nós fomos ao Ceará para saber o que pensam os cearenses do próprio Estado, os cidadãos comuns que andam na rua, pessoas que trabalham pelo próprio desenvolvimento do Estado também lá, em várias áreas. E vamos então conferir o que eles pensam e quais os maiores problemas. E a questão da educação é um deles. É a questão da educação, né? A questão da qualificação dos jovens hoje. Eu acho que isso daí é um engasgo em relação ao desenvolvimento. Porque é tão difícil o trabalho para os jovens. Gostaria que os senadores vissem pelo lado a questão das escolas profissionalizantes a nível técnico. Hoje a gente tem uma base de formação superior já consolidada e uma deficiência muito grande no nível técnico, no nível de formação, no nível operacional. E essa deficiência dá um gargalo aqui na industrialização e melhorando a qualidade de vida. Só o problema dos professores que não estão
com o piso salarial que é nacional. Quais são os projetos que ele tem para essa melhoria na infraestrutura da escola pública e em relação ao salário do professor? Senadores, a educação parece ser um tema realmente importantíssimo, né? Na pesquisa que nós fizemos para nos municiarmos, um dado que me deixou realmente assim alarmado foi a questão do analfabetismo, que ainda está em 19% do chamado analfabetismo pleno e de 41,95% do chamado analfabetismo funcional. Começando pelo senador José Pimentel. O senhor acha que o governo estadual tem tomado decisões acertadas nesse campo, que a política que tem sido empreendida no Ceará tem dado conta desse grande desafio? O Ceará tem uma grande parceria com o governo federal. E com a criação do Fundeb, nós passamos a ter um investimento muito maior na nossa educação. Se a gente voltar à década de 80 e 90, o estado do Ceará basicamente fechou todas as suas escolas profissionalizantes de âmbito do estado do Ceará. O nosso governador Cid Ferreira Gomes, com a parceria com o governo federal, está construindo 128 escolas profissionalizantes do ensino médio. Vamos ter ali 60 mil alunos ano com tempo integral. Parte dessas escolas, 59 delas, já foram inauguradas e as outras estão sendo construídas e inauguradas durante esse ano 2011. Se você vai para o Instituto Federal de Tecnologia, que é a antiga escola técnica, até 2003 nós tínhamos 5 escolas técnicas no estado do Ceará. Nesse esforço da profissionalização, estamos hoje com 22 escolas técnicas federais no estado do Ceará. Essas em que o Inácio aqui fazia referência lá em Crateús, que é um polo lá, estamos fazendo uma. E agora, na expansão para 2011 a 2012, as 120 outras que estão vindo, uma parcela também vai para o Ceará. Portanto, está tendo todo um olhar diferenciado e o objetivo é formar mão de obra para que os bons empregos que o Ceará está gerando fiquem no estado do Ceará. E é importante que as pessoas reclamem, porque a gente tem que estar cada vez mais melhorando a nossa educação. Mas tem um gargalo aí, antes de chegar à escola técnica, senador, que é a questão do ensino básico, né, do ensino fundamental. A gente teve agora os professores municipais em Fortaleza com 2 meses de greve. As crianças perderam praticamente o primeiro semestre, vão entrar férias adentro, né, com as aulas e expandir também no final do ano. Como é que se resolve? E eles estavam pedindo apenas o piso nacional, que foi aprovado por esta casa, aqui, né, um projeto de um senador, e não recebiam. Como é que se resolve? Antes de chegar no ensino médio, tem toda a educação infantil. Senador Inácio. Olha, nós estamos discutindo agora no Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação. Esse é um gargalo nacional, um gargalo do Brasil. E o Nordeste, digamos assim, durante esses últimos anos, as últimas décadas, foi bastante prejudicado. Primeiro, nós tivemos uma paralisia da expansão do ensino universitário, do ensino profissional, e no ensino médio o que se criou foi o Fundeb, que foi uma conquista, mas muito débil. Você diz assim, vamos universalizar. Ok, universalizamos. Mas tem um problema chamado de qualidade. Está relacionado, claro, ao salário do professor, nós precisamos aumentar o salário dos professores, está ligado à qualificação do próprio professor, está ligado à questão da dedicação exclusiva do professor. Eu caí dentro de uma escola técnica, eu e mais 3 irmãos. Eu digo assim, foi a nossa salvação. Caímos dentro da Escola Técnica Federal do Ceará. Nossa sorte grande foi chegar ali. O Eunício era vizinho, tinha uma escola lá na cidade dele, em Lavra da Mangabeira, uma escola técnica profissional, agrícola. Mestre agrícola. Isso acabou no Brasil, fecharam, liquidaram. As escolas técnicas chegou ao ponto de se baixar uma ordem, um decreto presidencial para não expandir o ensino técnico profissional. Então, quer dizer, isso foi feito no Brasil. Foi reinaugurado agora, né, Eunício? Lá foi inaugurada semana passada. Vitória, uma conquista maravilhosa. Foi reaberta. Você ter o país paralisado, 20, 30 anos, sem ampliar a sua rede de formação, isso foi uma tragédia nacional. Ou seja, o senhor diria que essa é a verdadeira herança maldita? Essa é uma herança terrível, maldita, porque para você formar uma pessoa, você imagina você formar um médico,
um engenheiro, mesmo formar um técnico, um tecnólogo. A escola técnica exigia 3 anos e meio, depois passou para 4. Depois você tem que passar para formação tecnológica. Então, num estado que precisa de tudo. Hoje, se nós inaugurássemos hoje a refinaria Prêmio da Petrobras, nós não tínhamos trabalhadores. Se inaugurasse a siderúrgica, nós não temos trabalhadores qualificados. Verdade. Quer dizer, é uma situação... Quer dizer, nós estamos correndo atrás do prejuízo e tivemos uma sorte. Tivemos um presidente como Lula, que não teve essas oportunidades, mas apostou nisso. E tivemos um governador que está apostando nisso. Quer dizer, nós estamos precisando... O governador muitas vezes diz isso para nós nas reuniões com a bancada. Olha, são 120 escolas, mas tem 500 de ensino médio no estado do Ceará. O nosso desafio é chegar nas 500. Para quando você terminar o ensino médio, a gente hoje pergunta para a pessoa que terminou o ensino médio e não chegou na universidade, sim, você é o quê? E a pessoa tem que dizer, eu não sou nada. Eu não tenho profissão nenhuma. Mas, desculpe, eu volto... Vamos ouvir o senador Onísio. Isso. Eu só queria, senador Onísio, voltar a insistir na questão do ensino fundamental. Porque, assim, mais ou menos no país, metade das crianças que entram lá no primeiro ano da escola na alfabetização apenas chegam ao 2º grau. Então, você tem aí no caminho uma perda grande. Você precisa de uma massa crítica para chegar lá no 2º grau. Como é que se faz no Ceará com essa questão, senador? Bom, além disso, nós tínhamos, né, complementando o que colocou o senador Pimentel e o senador Inácio Arruda, colocaram, nós temos uma questão que, embora o estado do Ceará, como hoje é um estado que melhorou muito nessa questão do ensino fundamental, o Ceará hoje é o primeiro lugar em média de nota na qualificação dos alunos, na melhoria do aprendizado dos alunos. É o primeiro lugar no Nordeste. Mas, mesmo sendo o primeiro lugar, a média não chega a 4. Então, há uma deficiência ainda enorme. Descuidaram disso no Estado, o fato é esse, o Estado, né, descuidaram isso no Estado. Quando nós participamos da campanha anterior e que o Cid assumiu o primeiro governo, nós tínhamos 0 matrícula, por exemplo, nas escolas técnicas, no ensino qualificado das pessoas. Como disse o senador Inácio, se hoje nós tivéssemos que iniciar o funcionamento da siderúrgica e o funcionamento da refinaria Prêmio no estado do Ceará, nós não tínhamos mão de obra qualificada. Para dar um exemplo, o governador Cid Gomes, nesses 4 anos, construiu cerca de 3.800 obras no estado do Ceará. Já eu lembro que durante a campanha eu dizia muito que tinha no Ceará gente procurando emprego e emprego procurando gente. Por quê? Porque não cuidaram, né, do ensino técnico. E por isso as pessoas, profissões simples, como topógrafo, como operador de máquinas, nós no estado do Ceará estávamos importando dos estados vizinhos, né, quando o estado começou a crescer, começou a se desenvolver, e o governador começou a implantar essas obras no estado. Nós não tínhamos mão de obra qualificada para isso. E aí foi que o governo federal, numa parceria com o governo estadual, passou a construir essas escolas de ensino técnico. Para cada região, uma escola se adequando, sem algo pré-determinado, mas se adequando às posições necessárias para aquelas regiões. Eu, por exemplo, fui aluno de uma escola agrícola que estava há mais de 10 anos fechada. Um local onde tem 350 hectares de terra, com uma estrutura fantástica, que foi toda reconstruída, em torno de 7, 8 milhões. Eu me emocionei, porque eu fui aluno dessa escola. Qual foi a escola? Escola Agrícola de Lavra da Mangabeira. Eu fiz o ginásio lá. Quem fazia o ginásio era mestre agrícola, quem fazia o segundo era técnico agrícola. E as pessoas já saíram dali com uma profissão, com um emprego, né, garantido. E aí abandonaram totalmente essa questão. E esse desestímulo da própria gente pobre do Estado, do interior do Estado, como não podia levar o filho à universidade, nós não tínhamos ainda a facilidade criada, como foi criada pelo presidente Lula, do acesso ao pobre à universidade, através do ProUni,
as pessoas ficavam sem a esperança. Os próprios pais perdiam o estímulo de fazer com que os filhos chegassem, já que não iam chegar na universidade mesmo, já que não tinha condições de entrar na universidade. O ensino técnico foi totalmente desprezado e fechado no Estado. As pessoas foram se desestimulando e talvez essa seja uma das causas, além da qualificação dos professores e dos salários, obviamente, essa talvez tenha sido uma causa importante dessa questão da formação e da qualificação tanto dos professores como dos jovens. Nós tínhamos aqui no estado do Ceará, e todo mundo sabe disso, professores ganhando R$15 no estado durante muito tempo. Isso era uma realidade. Então, as escolas eram inócuas do ponto de vista do ensino. Hoje não. Hoje o estado do Ceará tem o privilégio de poder dizer, nós precisamos fazer muito. Nós temos um estado onde o governador está preocupado com a formação das pessoas. Nós inauguramos a semana passada... Já tem uma rota aí. Nós inauguramos a semana passada a escola de número 78, já pronta e entregue para a população. Para você ter uma ideia, essas escolas funcionando serão 60 mil alunos matriculados em ensino técnico. Das mais variadas, eu estava olhando hoje, eu acho que são quase 60 especialidades diferentes. Né? Vai do técnico agrícola, a formação em hotelaria, engenharia, hotelaria. Então, o Estado criou uma condição, está criando uma condição importante para o desenvolvimento, obviamente, através da educação e da formação profissional. Bom, certamente são senadores. Tem uma coisa, porque nós estamos no Congresso, e mais ou menos o que o pessoal está perguntando, nós estamos discutindo o Plano Nacional de Educação. Então, eu vou pedir porque estamos fazendo a avaliação do passado e projetando o futuro. Eu vou pedir ao senhor um pouquinho mais de esperar e de paciência, porque nós temos que fazer um intervalo e com essas boas notícias certamente repercutiremos mais coisas interessantes no próximo bloco. Nós voltamos já. E você que está em casa também pode participar. Mande suas perguntas pelo telefone da Alô Senado 0800 61 2211, pelo formulário no site www.senado.gov.br/alô Senado ou pelo Twitter @TV Senado. Voltamos já já.